Teremos agora o nosso quarto painel, Saúde Mental, como resultado do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Em um cenário de constantes transformações e desafios, cuidar da saúde mental é fundamental para promover qualidade de vida e também relações de trabalho mais saudáveis. Para refletir sobre esse tema, nós convidamos como coordenadora Ivelise Salles, auditora fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. E a psicóloga Patrícia Naves Garcia. Patrícia Naves é psicóloga, pós-graduada em terapia familiar, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, neuropsicologia, psicologia positiva. Para a saudação, Ivelise Salles. Gente, eu estou nervosa. Boa tarde a todos e a todas. Não está funcionando. Olha, tá vendo? Gente, eu estou nervosa. Porque é muita emoção receber a Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Porque a Patrícia, para quem não sabe, eu estou na transição de carreira, que eu vou me aposentar da Secretaria da Fazenda em dezembro, e eu estou seguindo a carreira de terapeuta familiar, e a Patrícia é uma das minhas mestras queridas. Ela diz que eu elejo cada vez uma mestra, mas não, é porque cada mestra tem um quê, né, que me apaixona. E ela é uma mulher muito capacitada, e eu a admiro muitíssimo. E é uma honra para mim recebê-la aqui no Ceará e através do Sintaf, para que ela possa dizer para a gente sobre a saúde mental, que é um tema tão, vamos dizer, hoje em dia, delicado, porque a gente passa a vida inteira investindo para ter casa, para ter tantas coisas, e a gente não investe na alma. E a Patrícia é essa pessoa que toca a gente com a alma. E eu vou ler aqui o que é que ela é, porque, dentre tantas coisas, só botaram um pequeno currículo dela, mas eu acho importante falar. Ela é psicóloga, pós-graduada em terapia familiar, psicanálise, terapia cognitiva comportamental, neuropsicologia e psicologia positiva. Estudou práticas e movimentos sistêmicos em institutos internacionais, ministra cursos do Instituto Patrícia Naves Garcia, que leva o nome dela, e já formou 3.000 alunos nos últimos 6 anos. E, dentre esses alunos, estou eu, que sou fã incondicional. E aí, eu juro a vocês, para mim é muito emocionante. Eu encontrei com ela hoje pela manhã, e assim as lágrimas vieram em mim dessa emoção, porque, apesar de vocês não conhecerem esse meu lado mais cândido, docinho, eu estou nessa vertente, viu? Eu estou nessa vertente de colocar o meu feminino para fora, e o feminino é isso, é você acessar o sentir. E muitas vezes eu deixei esse sentir de lado e coloquei muito esse impulso do masculino, e hoje eu fico olhando para mim e digo, vou atrás dessa menina, dessa mulher e dessa terapeuta que eu estou me tornando. Com vocês, Patrícia Naves Garcia, um show à parte. Obrigada, Flor. Gente, é um prazer... Eu vou ficar de pé. E eu vou para ali. É um prazer estar com vocês aqui. Receber esse convite da Ivelise foi uma surpresa, né, para participar com vocês. Eu entendo que é absurdamente importante a gente trabalhar e falar sobre saúde mental, mas, principalmente, quem foi a pessoa que falou do forte que derrubaram 2 vezes? Então, o fumante que saiu do forte, e quando eu consigo derrubar 2 vezes um forte, eu estou matando a minha ancestralidade 2 vezes. Nada do que eu vou falar adianta se vocês não estiverem olhando para a sua história, para a sua família, para a sua ancestralidade. Quando eu derrubo um prédio,
eu já desrespeitei a minha ancestralidade dentro e eu só estou objetificando, derrubando o prédio. Então, nós fazemos parte de algo muito maior. E por que que nós estamos absurdamente adoecidos? Nós estamos adoecidos porque nós nos descolamos da nossa história. Está falhando, né? Bom, vou seguir. Gente, eu quero começar com um pequeno exercício. Um exercício que chama Pose do Poder. E eu vou pedir a vocês que vocês façam comigo esse exercício. Vocês podem ficar de pé? E agora, de pé, eu quero que vocês façam esse movimento. Esse movimento, podem se sentar. Esse pequeno movimento, que mais um pouquinho eu mandava vocês caminharem em caco de vidro, mas esse pequeno movimento, ele é um movimento estudado pela ciência. Existe uma psicóloga clínica que chama Amy Cuddy, que ela trabalha em Harvard, e ela estuda o comportamento e a leitura corporal. E o que ela descobriu? Que quando eu faço esse movimento, quando eu quando eu faço esse movimento, nós podemos levar uma mensagem de poder para o nosso corpo. Então, a minha mente, quando eu faço esse movimento de crescer, a minha mente recebe essa informação. Eu posso mais, eu tenho força, eu sou capaz. E quando a mente recebe essa informação, essa mente pode mudar o comportamento. Porque se eu entendo que eu sou capaz, eu me comporto como alguém que é capaz. Do mesmo jeito que se eu não me sinto capaz, eu vou me comportar como um fracassado antes mesmo de tentar, né? Então, quando eu mudo a minha mente muda o meu comportamento pode mudar o meu resultado. E é isso que a gente precisa trabalhar. Como é que eu trabalho a minha mente para que ela mude o meu comportamento, para que ela mude o meu resultado? Quando a gente fala de saúde mental, e a gente fala dessa dinâmica de equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional, o que nós aprendemos? Quem aqui nunca ouviu a frase, as questões de trabalho não podem ir para casa? Ou os problemas de casa não podem ir para dentro do trabalho? Quem aqui já ouviu uma dessas duas frases? Isso, gente, é fake, né? Porque nós somos todas essas pessoas da vida pessoal. Eu estou vivendo vários lugares. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou administradora de empresas. Eu sou várias pessoas dentro de um lugar. E aí eu vou para o meu profissional. E no meu profissional, eu sou palestrante, eu sou professora de novo, eu sou dona de um negócio, a gente tem uma série de funcionários. Então, eu sou várias pessoas vivendo uma única vida. E por várias vezes eu usei essa palavrinha aqui, eu estou exausta. Eu não dou conta mais. Eu cheguei a dizer uma vez, por diversas vezes seguidas, se eu parar, eu caio.
porque eu entendia que eu estava em pé só porque era a única coisa que eu podia fazer. Se eu parasse de verdade, eu ia me esvaziar de todo o restinho de energia que eu tinha ali. Tudo bem? E aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós nunca trabalhamos tanto, nós nunca nos exigimos tanto, e nós nunca paramos de viver como nós estamos parando agora. Na rede social, toda hora chega notícia de alguém que desistiu de viver, escolheu não seguir adiante, porque não achava um caminho. E o problema do adoecimento mental é que a gente finge que não está acontecendo. Porque, pelo menos na minha geração, quando eu comecei a estudar, eu queria fazer psicologia e eu fiz o quê? Jornalismo. Porque psicologia não dava dinheiro. Porque psicologia era coisa de gente doida. Nós aprendemos isso. E muitas vezes as pessoas têm medo de olhar para a saúde mental e para aquilo que ela está atravessando, porque aprendeu que é coisa de gente doida. Posso dizer para vocês que não é. E, principalmente, posso dizer para vocês que todos aqui precisam de terapia. Porque a terapia, ela é o lugar onde eu conto para o meu psicólogo, e eu também tenho o meu psicólogo, que eu falo que largo todo mundo menos ele, esse é o lugar onde eu posso contar tudo para ele. Aquelas coisas que você não tem coragem de contar nem para você mesmo, trancado no banheiro com a luz apagada, você pode falar para o seu psicólogo. Porque o seu psicólogo ele vai olhar sem julgamento. Então, não adianta o papo de, não, eu vou na academia e meu personal é como um psicólogo. Eu vou no salão e o cabeleireiro é como um psicólogo. Eu sento num boteco e meus amigos são como uma terapia. Cada uma dessas coisas faz parte do nosso cuidado que nós precisamos respeitar, sim. Entretanto, nenhuma delas, em nenhum desses lugares, nós somos transparentes. Quando eu sento com os meus amigos no boteco, eu vou vestir a máscara daquela pessoa que está super bem, que é legal, divertida. Eu vou vestir a máscara, às vezes, da pessoa que está super mal, mas num lugar de me estenda a mão. Porque o lugar de vítima também é muito confortável. O que acontece é que, quando eu estou no salão, eu não quero mostrar para a moça do salão o quão de verdade eu não estou bem. E que mudar, às vezes, o meu cabelo, dar um trato no meu visual, é a última esperança que eu tenho de sair desse lugar. E não vai adiantar, não vai adiantar. Porque esse lugar que a gente precisa mudar é dentro. Exatamente. Seguindo aqui, eu trouxe alguns dados para vocês. 2 perguntinhas primeiro. O seu trabalho está servindo a sua vida ou a sua vida está sendo consumida pelo trabalho? Quem acha que responde sim para o primeiro? O seu trabalho está a serviço da sua vida? Quem acha que a sua vida está sendo consumida pelo trabalho? Ué, e o resto? E o resto, gente? Onde vocês estão? No meio do caminho? O resto está no laranja, né? Sabe por quê? É muito difícil a gente entender que o meu trabalho precisa estar a serviço da minha vida e que eu preciso dar um lugar ao meu trabalho de honra, porque também é a forma que eu trabalho que me permite ir além. Quando eu estou num ambiente de trabalho, quantas vezes eu agradeço por ter aquela oportunidade de trabalhar? Quantas vezes eu agradeço porque eu sei que meu salário vai cair certinho no final do mês? Quem faz isso?
nós aprendemos a olhar para o que é desafiador, para o que é ruim. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês hoje é começarem a olhar para o positivo. A nossa mente, ela tem um gatilhinho que chama viés de negatividade. Nesse bendito viés de negatividade, nós somos treinados para olhar para o ruim. Nós somos treinados a só ver o que não dá certo na nossa vida. Vira a chave um pouquinho. Começa a olhar para aquilo que deu certo. Acordamos, uma bênção. Enquanto a gente acorda, tem um monte de gente que não deu conta. Levantei, outra bênção. Quantas pessoas acamadas tem por aí? Começa no seu dia, se você não tem uma super coisa para agradecer, comece a agradecer o pouquinho que você enxerga, dia após dia. Tenho certeza que vai ser transformador para vocês. Bom, nós temos aqui 3 momentos da nossa história profissional. Primeiro momento, gente, a Revolução Industrial. Eu coloquei aqui alguns adoecimentos, né? Acidente, mutilação, doença respiratória, exaustão física, porque o corpo era colocado no lugar da máquina. Tem um caso de uma menininha de 8 anos que foi a um tribunal na Inglaterra dar um depoimento da experiência dela. E ela contou que ela trabalhava das 5 da manhã às 21 horas, sem parar. Então, a pessoa, né, o juiz perguntou para ela, e você nunca reclamou? E ela falou, se eu levantasse a mão, eles tiravam a minha comida. Então, nós tivemos lá na Revolução Industrial esse momento, onde os nossos ancestrais não podiam parar de trabalhar. E um pedacinho dessas pessoas que não podiam parar de trabalhar está dentro de cada um de nós. Nós não nos acostumamos a parar, a pausar. Porque o que a gente teme? Se eu parar, eu perco aquilo que eu conquistei. Se eu parar, vão me olhar atravessado. Então, um pedacinho desses nossos ancestrais que viveram essa dor está conosco. Depois, nós tivemos o Fordismo e o Taylorismo. Chegaram as máquinas, né? Tem uma frase famosa do Henry Ford. Tem uma frase muito famosa do Henry Ford, onde ele dizia, as pessoas podem ter qualquer carro, desde que seja um Ford de 1929 preto, porque era a única coisa que ele fazia, era em série. E nessa época, as pessoas aprenderam a ser máquinas. Tem um filme do Charles Chaplin, onde ele se acostumou tanto a apertar a ruelinha lá, que ele sai apertando o botão das camisas das pessoas. É disso, de nós nos transformarmos em máquina. E nós somos uma máquina em muitas circunstâncias. Vocês já perceberam quando a gente sai de carro e você olha e fala, gente, que hora esse prédio apareceu? Eu não vi esse prédio ser construído. Eu não vi isso aqui mudar. Onde nós estávamos se nós passávamos por esse lugar todos os dias? Nós estávamos, com certeza, ausentes de nós mesmos. Mais uma coisa que eu quero que vocês observem. Estejam nos lugares. Você vai comer. Quem lembra o que tomou no café da manhã de ontem? Da segunda-feira? A cor do alimento. Que sabor que ele tinha? Quem que é a turma da banana? Quem? Todo dia você come banana? Por isso que você lembrou. É só por isso, pelo hábito, não pela presença. Nós precisamos ter esse cuidado de olhar para a vida estando nela, presentes. Isso tem adoecido as pessoas de forma absurda. Eu tenho um paciente milionário. Milionário, grau master. E ele perdeu um filho.
E no dia que ele perdeu o filho, ele falou para mim, eu não vivi o meu filho. Por quê? Porque mesmo em casa, ele estava ausente. Eu atendo executivos que durante a sessão, eles têm que parar para responder alguém. Eu falo, gente, é 50 minutos. Esse povo não pode esperar. E se você tivesse com a dor de barriga, você ia atender de dentro do banheiro? É o seu tempo, 50 minutos em uma semana. E a pessoa não consegue tirar. Se essa pessoa não consegue tirar um tempo para olhar para si mesmo, ela também não consegue tirar para a esposa, para os filhos, para a família. Que dirá para ela cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer o que gosta, descobrir o que gosta. Quem aqui sabe o que gosta? Que bom! Ela também levantou a mão, timidamente. Ali tem outra que levantou, 4. Olha o tanto de gente que está aqui. Quem tem certeza que gosta disso, que falou que gosta? Olha! Até quem não sabia, levantou a mão agora. Quantas vezes nós não temos a menor ideia do que a gente gosta de fazer? Nós fomos condicionados. Quando eu atendo em terapia de casal, eu falo sempre uma coisa. Às vezes, no primeiro encontro, o que acontece? A pessoa bebe, um bebe Brahma, outro bebe Skol. Eu sou da época que só tinha essas duas marcas. Não. Tu. E aí, eu saio para o primeiro encontro. Quando eu chego no primeiro encontro, a pessoa fala assim, uma Brahma. O que normalmente quem está do lado diz? Eu bebo a mesma coisa. Outra. No primeiro encontro, o povo tem medo de falar, a cerveja que eu bebo não é essa. Imagina o resto. Se eu não tenho coragem de dizer que o meu paladar é diferente, imagina se eu vou dizer qualquer outra coisa. Por exemplo, que não bebe. E isso, inclusive, você vai perceber que esse é um dos grandes negociáveis que nós precisamos. Eu posso falar? Eu acho que eu vou falar. Acho que agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Sempre vai dar certo, gente. Então, muitas vezes nós entramos nesse lugar de não assumir, de falar, não quero ir não. Não gosto desse lugar, não gosto dessa comida. Quantas vezes você entra dentro de uma relação e aí o seu domingo passa a ser almoço na casa da sogra para sempre? A pessoa está há 50 anos almoçando na casa da sogra, sem falar, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou afim. Por quê? Porque nós não aprendemos a nos colocar no nosso lugar e dizer o que nós gostamos. Porque nós fomos condicionados a trabalhar para que sejamos bem-quistos, com medo de perder uma coisinha muito simples que chama pertencimento. E esse pertencimento, gente, ele vai engastalhando a gente na vida. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, no Fordismo, então, a gente tinha o estresse, o alcoolismo, que cresceu demais nessa época, a depressão funcional e a fadiga crônica. E depois nós chegamos no momento atual. E aí tem umas palavrinhas que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Burnout, ansiedade, transtorno do sono, síndrome do pânico, solidão emocional e dependência digital. Todos nós, em maior ou menor escala, se estamos no mercado de trabalho, a gente tem uma beirinha disso aqui. Quem ainda não tem diagnosticado, cuide para não ter. Porque a pressão de 10, 12 horas trabalhando, ela nos coloca nesses adoecimentos. Pelo menos o do sono.
quase toda certeza o da ansiedade. Prestem atenção. Hoje, então, nós temos esse novo adoecimento, a ausência dentro da presença. É o não estar achando que está. Vocês já viram o restaurante? Que legal. Esses dias eu fui no shopping com a minha mãe, só tínhamos nós duas sem celular. Só nós duas. Todo mundo com celular. Eu recebi um amigo em casa com 2 filhas. Ele tirou de cada um dos bolsos um telefone e entregou para cada uma, assim, como se fosse uma arma. Como quem diz, silenciem-se porque eu vim fazer uma visita. O que nós estamos, então, ensinando para essas crianças? Se ausentem da presença. Vocês podem fugir para dentro da máquina. Nós nos desacostumamos a estar com as pessoas. Prestem atenção nisso. A sociedade contemporânea ela tem mais tecnologia, mais conectividade, mais produtividade, consequentemente, depressão, ansiedade, afastamento, suicídio e o colapso relacional. E o colapso relacional, por incrível que pareça, é o pior de todos. Quando eu não tenho com quem trocar, quando eu não compartilho com as pessoas o meu sentir, eu adoeço. Porque eu só cresço na troca. E eu só troco com o outro. Se eu não consigo me relacionar, eu não consigo trocar, consequentemente não consigo crescer, pior ainda, não consigo estar. E muitas vezes eu vou pela vida igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida, né, levar. Eu nem presto atenção no meu amanhecer, no meu anoitecer, nas coisas que são importantes para mim, nas pessoas que de verdade valem a pena estar comigo. Eu só solto e deixo ser o que Deus quiser. Aqui, gente, são dados que eu colhi, né, dentro das informações mais recentes da saúde mental. Nós tivemos mais de 300 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. O que nós estamos falando aqui? De gente diagnosticada. Fora o tanto de gente que está... Exatamente. Fora o tanto de gente que não está nessa lista, subnotificado. Depois nós temos 1 trilhão de dólares perdidos com esses adoecimentos. A partir de 2023, o número de afastamento por transtorno mental ultrapassou, pela primeira vez na história, os problemas osteomoleculares. E nós, no Brasil, apesar da gente ter uma fama de ser leve, festeiro, divertido e legal, nós somos o país mais ansioso que existe. Isso é assustador. E aí surgiu a NR1, né? A NR1, ela é a primeira vez que alguém fala que o problema da pessoa também é de responsabilidade do trabalho. E aqui nós chegamos num lugar que eu quero contar uma história para vocês. Além de eu ser psicóloga e ter feito jornalismo, como eu contei, eu também estudei economia e gestão. E aí eu fui fazer consultoria numa empresa. Um belo dia, quando eu virei o meu carro em direção à empresa, eu tive um acesso nervoso. Eu tive um choro que eu pensei, vou morrer. Eu chorei compulsivamente. Sabe quando a gente chora, que o corpo da gente sacode? Eu falei, isso vai me matar. Esse trabalho vai me matar. E, de verdade, se eu não tivesse saído dali, ele teria me matado. Mas qual era a questão, e é o que eu vou trazer para vocês hoje agora? A questão que acontecia comigo não é que aquele trabalho não era bom. É que eu não tinha background, sustentação, para poder sair de onde eu estava.
eu não tinha para onde correr. Eu não tinha condição de contar com o meu, então, marido na época, porque eu sabia que ele não ia sustentar as coisas que eu sustentava. Eu sabia que dentro do meu sistema familiar ninguém podia ser meu suporte e eu era a pessoa que tinha que dar conta dos meus compromissos. E mais do que isso, eu também não tinha uma base emocional segura. Porque eu tinha problema com a minha mãe, eu tinha problema com meu pai, eu tinha problema com a minha história de vida. Eu tinha uma série de questões adoecidas dentro de mim que eu não tinha parado para olhar. E é aqui que a gente precisa olhar para um negocinho da NR1. Vou dar um pequeno exemplo. No Dia das Mães, uma pessoa chegou para mim e falou assim, na véspera do Dia das Mães, você não tem filho? E eu falei, o meu filho mora no céu. E a pessoa falou, mas você não tem filho? Eu falei, não. Mas você precisava ter um filho. Gente, para uma pessoa que perdeu um filho e não conseguiu ter outro, é você enfiar uma faca na alma dela e rodar com essa pergunta. Ao contrário, se essa pergunta tivesse sido feita para quem decidiu não maternar, ela não doeria da forma que doeu em mim. Então, quando a NR1 chega, olhando para as questões que estão ligadas a assédio moral e sexual, a sobrecarga, metas abusivas, violência psicológica, jornadas excessivas, medo e insegurança laboral, ela não acessa essa questão, a dor que eu trago na alma e que uma simples pergunta pode acionar uma dor profunda. Então, ainda que a NR1 seja a melhor coisa que aconteceu até hoje em relação à saúde mental, se vocês não estiverem trabalhadas na sua história de vida, na sua regulação emocional, qualquer coisa vai afetar vocês, sim. Porque a empresa e essa norma, ela não chega nesse lugar. Ela não chega no profundo dessa dor. Ela chega no que a gente enxerga. Agora, hoje mais cedo no café da manhã, eu estava conversando com um pessoal que está até presente aqui na palestra, sobre as dinâmicas que acontecem no nosso trabalho em relação ao que nós chamamos de transferência ou projeção em psicologia. Por exemplo, imagina que... Qual é o seu nome? Rosenblatt. Gente, eu peguei o mais fácil. Jesus! Que é uma pontaria, né? Mas sendo a pessoa que entra na loja e acha o mais caro para gostar, eu sabia que eu ia achar o mais desafiador. Então, imagina que eu cheguei lá, no Rosenblatt, bati o olho nele e ele me lembrou meu ex-marido. Não lembra, Rosenblatt? Meu ex-marido é, inclusive, negro, não parece nada com ele. Mas, só para dar um exemplo, imagina que ele é meu colega de trabalho. Bati o olho nele e falei, pelo amor de Deus, está aqui o homem. Qualquer coisa que ele me falar, eu já vou olhar com dois olhares. Com o olhar do que ele me disse e com o olhar do que eu projetei nele. Eu estou dando um exemplo de marido, mas podia ser com pai ou mãe. Eu tive um professor de neuropsicologia que claramente ele jogou a mãe dele em mim. Eu fui fazer psicologia mais tarde, né? Eu fiz algumas formações acadêmicas e, por último, eu fiz psicologia. Então, os meus colegas, eu tinha 20 e poucos anos, 25, 26 anos, e os meus colegas tinham 20, 19. Eu era uma coroa na sala. E aí, o professor claramente projetou a mãe dele em mim. E qualquer coisa que eu dissesse, ele me atacava de uma forma inacreditável. Tipo, ele fazia uma pergunta, eu levantava a mão para responder, e a minha mão chegava a doer, assim, porque ele fingia que não tinha me visto.
E isso foi percebido, e foi sendo percebido nas provas, foi sendo percebido nas avaliações, até que chegou num ponto que eu respondi uma prova exatamente como estava no livro. E ele disse, você não respondeu direito, e eu levei o livro. E ele falou, a tradução está errada. E eu falei, mas o autor é brasileiro. Como é que a gente faz? E aí eu saí da faculdade. Me transferi, porque eu percebi que com aquele professor eu não conseguiria seguir, porque ele estava num lugar hierárquico acima do meu, e ele ia começar a me prejudicar academicamente. Claramente, ele tinha transferido para mim alguém que o feriu de forma tão profunda que qualquer coisa, qualquer movimento que eu fizesse, ele não podia aceitar. Nós fazemos isso muito. E nós fazemos para os dois lados. Tanto eu posso atacar uma pessoa porque ela me lembra meu pai, quanto eu posso me submeter a essa pessoa. Eu posso aceitar coisas que eu jamais aceitaria, fazer serviço que eu não faria, trabalhar em horários que eu não tenho que trabalhar, acudir funções que não são minhas. Por quê? Porque meu chefe pediu. E no profundo do meu inconsciente, que eu chamo de subsolo do inconsciente, essa pessoa me lembrou meu pai, ou minha mãe, ou alguém muito caro a mim, a quem eu devo amor, quero afeto e entendo que tenho que fazer além. Todos nós fazemos isso, em menor ou em maior grau. E eu quero que vocês observem nas relações de vocês, em todas as instâncias, se vocês têm feito esse movimento de fazer além ou aquém do que é o seu lugar. Tá bem? Como eu estou vendo que tem uma... Alguém disse alguma coisa? Bom, quero fazer um exercício com vocês que chama ponte ou pinguela. Vocês conhecem uma pinguela, gente? Não? Alguém levantou. Eu espero que não seja um palavrão aqui no Ceará. Quase. Bom. Gente, a pinguela, ela é quase uma ponte. Ela é um projeto de ponte, um protótipo mambembe de uma ponte. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma ponte. Essa é uma pinguela. A pinguela é esse lugar que se atravessa, seja como Deus quiser. Você atravessa correndo risco, né? Se equilibrando. É uma coisa feita mais ou menos. E nós, na nossa vida, nesse caminho da nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, que nós fazemos na maior parte do tempo, nós temos que construir uma ponte e não uma pinguela. E eu quero ensinar vocês a construir uma ponte. Eu quero ensinar hoje vocês a construírem a ponte que vai trazer segurança, solidez, sucesso na vida de vocês, nesse caminho de vida pessoal para a vida profissional. Todo mundo ganhou uma sacolinha, né? Aí. Tá bom. Mais cedo eu vim aqui e peguei esses prêmiozinhos, né? Que são prêmiozinhos, não, prêmiozões. Um copo da Copa, não é? E uma agenda. Todo mundo tem isso? Quem não tem o copo ou o copo agenda, ou nem o copo nem a agenda? Agora que neste momento. Tá, tudo bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão escolher 2 objetos. Qualquer 2 objetos. Pode ser a caneta e a agenda, quem tiver a caneca e a agenda. 2 objetos. Um objeto, vocês vão chamar de objeto 1.
O outro objeto, vocês vão chamar de objeto 2. Todo mundo está com os dois? Tá. Nós vamos ter... Esse tempo esgotado não é para mim, não, né? Tá. Gente, então vocês vão escolher o objeto 1 e o objeto 2, tá? E a pergunta que vocês vão fazer, vocês vão colocar cada um em uma mão, e vocês vão fazer a seguinte pergunta: para onde eu preciso olhar para a minha vida melhorar? Vocês vão segurar o objeto 1, o objeto 2. Nos números 1 e 2 existe uma ancoragem. E vocês vão sentir, ao segurar o objeto 1, é ele que me acelera? É ele que eu me sinto mal? É ele que me dá um nó na garganta? Meu corpo se sente mal quando eu seguro esse objeto? Qual dos dois objetos te dá mais incômodo? Qual dos dois objetos é a resposta para onde eu tenho que olhar? Eu vou te dar 1 minuto. Então, mais de 30, o meu tempo era 50, não é? O meu tempo era 50 minutos. Eu preciso de pelo menos mais 20 dentro do meu tempo. Tá. Gente, então vamos lá. O que está ancorado no... Quem escolheu o objeto 1? Quem escolheu o objeto 2? Ok. O que causa incômodo, exatamente. Ok. O objeto 1 é vida profissional. O objeto 2 é vida pessoal. Quando nós prestamos atenção em onde eu preciso colocar minha energia, eu já tenho uma outra informação. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema está no trabalho. E, às vezes, o problema está em coisas não resolvidas na minha própria história. Aqui. Deu certo aí, beleza? Aqui, gente, o que tem uma ponte? E eu quero que vocês reflitam. E como a gente tem uma questão de tempo, eu vou pedir para vocês que fotografem, porque nós vamos ter perguntas para vocês responderem sobre essa ponte. A primeira coisa que a gente tem numa ponte são as fundações. Quais são os valores que sustentam a nossa vida? O que eu aprendi? Eu atendi uma pessoa que ela me disse o seguinte: o meu pai dizia que o importante não era receber, era trabalhar. Você acha que essa pessoa, ela de verdade consegue se precificar? Consegue colocar valor no que ela faz? Porque ela tem uma memória afetiva muito próxima e forte de mais importante é trabalhar do que receber. Fora todas as outras coisas que a gente aprende sobre receber, né? Sobre o dinheiro. Então, as fundações que vão sustentar a nossa ponte estão ligadas aos nossos valores, à nossa identidade, à nossa história de vida, às crenças, ao propósito, família, educação, experiências e o que as nossas gerações anteriores viveram. A ciência já prova que, através do óvulo e do espermatozoide, o trauma dos meus ancestrais passam para a minha descendência. O trauma que a minha avó viveu passa para mim, através do óvulo. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência.
Então, nós recebemos informações ancestrais que vão impactar a forma que eu me posiciono diante da vida. Aqui tem umas perguntas para vocês responderem para olhar para essa fundação. Podem fotografar para depois vocês fazerem esse exercício em casa. O que é importante aqui é entender essas mensagens que vocês receberam, se elas ainda são válidas. Hoje, se vocês não precisam mudá-las na sua história. Depois nós temos os pilares. Os pilares, gente, são os recursos que vocês têm. Saúde física, emocional, relacionamento, segurança financeira, pertencimento. Muitas vezes, se a minha fundação está fraca, não adianta eu ficar tentando arrumar esse pilar. Eu preciso voltar no começo. Não adianta eu olhar para a parede sem olhar para a estrutura. Não adianta eu arrumar o telhado se a parede não está boa. Não é? Os pilares, então, a pergunta é, quais desses pilares está sustentando mais peso na sua vida nesse momento? Lembra que eu falei sobre a dinâmica de pertencimento, de relacionamento, de estrutura relacional? Quando a pessoa só tem o pilar do relacional funcionando, ela coloca todo o peso ali. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, eu escrevi um texto onde eu dizia, aprenda a reamar o seu parceiro na pandemia. Porque as pessoas foram obrigadas a conviver. Antigamente, o povo fugia para o happy hour, para a reunião, para a viagem de final de semana, ficar até mais tarde no trabalho, para o futebol, hoje beach tênis, né? Não sei se aqui chegou a loucura do beach tênis, mas as pessoas fugiam para esse lugar e a pandemia as impediu de escapar. Então, elas tinham que conviver. E eu tive um boom de atendimento de homens no meu consultório. Porque as pessoas esqueceram como se relacionar um com o outro. Tinha tanta coisa no meio da relação que elas não tinham mais como conviver, não sabiam nem o que conversar. Não sabia da vida do outro. Não adianta você pesar só um pilar. Eles têm que ter equilíbrio. Depois nós temos o tráfego, né? Porque nessa ponte que sou eu entre vida pessoal e trabalho, muita coisa vai acontecendo. Eu tenho sonhos que eu quero realizar, eu tenho um monte de conflito, conta para pagar. Filho que eu quero que tenha uma vida muito melhor do que a vida que eu tive. Um monte de responsabilidade e as demandas só aumentando. Porque o mercado vai fazendo com que a gente ache que o meu celular, que eu comprei o ano passado, esse ano já não serve mais. Com que as pessoas pensem que aquela roupa que ela tem e que ela usou no evento passado, ela não pode repetir nesse. Que o carro só é bom se for não sei de que tamanho. Gente, eu não sei o que está acontecendo com os carros. Tem carro do tamanho de trator. Para quê? Não é? As pessoas vão ficando enlouquecidas, né, em adquirir. Por quê? Porque o mercado nos empurra essa demanda. Porque se você não tem o carro X, o celular tal, mora em tal bairro, você não teve sucesso. Você não chegou aonde as pessoas esperavam que você chegasse. Então, o tráfego, ele gera um grande peso em cima de todos nós. Qual desses excessos você percebe na sua vida? Excesso de responsabilidade sem recuperação ou excesso de exigência sem o recurso emocional necessário para atravessar essa exigência? Depois, nós temos as fissuras. Eu recebi essa semana passada, uma comadre portuguesa.
E eles são diplomatas da União Europeia, então eles estão acostumados a viver em países, né, de uma estrutura melhor do que a nossa, principalmente nas rodovias, né? E eles foram lá para casa de carro. Então, eles passaram pelo interior e ela falava, eu tenho certeza que aquela ponte vai cair. Porque a ponte tinha umas aberturas, né, as benditas das fissuras. Eu falei, não, vai dar certo. Calma que isso ainda aguenta uns anos. Mas essas fissuras, de verdade, quando não observadas, elas derrubam a ponte. Quantas vezes nós vimos na vida real, aqui no Brasil, recentemente, as pontes não darem conta do tráfego, não é? Então, o que é esse sinal de alerta dessas fissuras? A irritabilidade, a insônia, a exaustão, o isolamento, o cinismo e a arrogância da gente falar, imagina, estou ótima, super dou conta, é só tomar um banho, preciso de 3 dias de férias, só um mergulho e eu estou boa. Isso, gente, é um auto-engano. E a pior fissura que a gente pode fazer é olhar para o seu sintoma e falar, vou tomar um Dorflex que passa. Depois, a perda do prazer, não só sexual, mas na vida, prazer da vida. Perder o lugar de achar algo bom, algo ruim, algo necessário, algo desnecessário. Perder o prazer de se alegrar, de ouvir uma música e querer dançar. Nós vamos chegando nesse nível quando nós estamos adoecidos mental e emocionalmente. Qual costuma ser o primeiro sinal de que algo não está bem com você? Um sinal que muita gente tem é o olho fazer assim, né? A pálpebra começar a pular. Gente, as pessoas estão muito ansiosas. No voo que eu vim, do meu lado, na primeira etapa, tinha um moço, um pai de família, ele, a esposa e a menininha. As pernas dele faziam assim. Eu quase falei, vamos conversar um pouquinho? E aí, quando eu vim de lá, de São Paulo para cá, né, porque eu sou de Minas, então eu vim de Minas para São Paulo, de São Paulo para cá, tinha uma senhorinha do meu lado. Gente, me deu um desespero de ver essa senhorinha, porque ela fazia assim, ela batia a perna, ela fazia assim, ela batia a perna. E aí eu falei, eu vou conversar com ela para ver se isso melhora, né? Então eu fui conversando com ela sobre a vida dela, sobre o passeio, onde ela tinha ido à Aparecida com a família, para ver se ela acalmava, porque ela estava tendo uma crise ansiosa, uma crise grave dentro do voo, que acontece, né? O que sustenta uma ponte? Presta atenção. O que sustenta uma ponte, gente? Porque eu só coloquei aqui coisas desafiadoras. Por que as coisas desafiadoras estão no lugar da sustentação dessa ponte, que é quem nós somos? Porque eu preciso aprender a soltar o que eu não controlo. Um adoecimento, vou no médico, levo a pessoa no médico, faço o que é necessário, fiz tudo possível. Adianta eu enlouquecer? Não adianta. Estou vivendo um luto, preciso viver esse luto, preciso atravessar esse luto. E um luto não é só da morte. O luto é de uma promoção que não veio, de uma aposentadoria que não saiu na hora. O funcionalismo sofre muito com isso, né? Quando você pensa que vai aposentar, muda a lei. Não é assim? Eu tenho uns 3 clientes que são funcionário público, e é sempre, cada notícia é um flash, né? Vai empurrando para frente. Então, as pessoas atravessam esse luto também. Luto dos finais de relacionamento, luto do filho que sai de casa e a pessoa fica sozinha, luto do relacionamento que não é nem perto do que você esperava que fosse. Exatamente, dos próprios ciclos de vida. A mulher atravessa muito o luto da menopausa. Por quê? Porque a menopausa é o primeiro sinal que vem para o nosso racional, eu não posso mais gestar. E como nós vivemos num mundo onde a mulher parece que foi feita só para ter filho, nós nos sentimos
menores. E não olhamos para isso, porque nós não aprendemos a olhar para isso. Bom, nenhuma ponte permanece de pé porque nunca enfrentou tempestades. Ela permanece de pé porque foi construída, cuidada e fortalecida ao longo do tempo. E aqui, gente, eu vou deixar três práticas para vocês entenderem como vocês podem fortalecer essas pontes, tá? Primeira delas, rituais de transição. Eu estou indo para casa, como que eu quero chegar na minha casa? O que eu quero levar da minha experiência do dia de trabalho para dentro da minha casa? Será que de verdade eu quero chegar lá e projetar toda a minha frustração na minha família? Ou eu posso pisar de um jeito diferente? Lembra? Eu posso mudar minha mente, que muda meu comportamento, que muda meu resultado. Antes de iniciar o trabalho, o que merece minha energia hoje? Eu tenho uma frasezinha, a gente trabalha com rede social. Quem não conhece nosso trabalho, gente, @Instituto Patrícia Naves Garcia. Conheçam, a gente tem muito conteúdo bom lá. Mas, o que acontece? Se eu posto um vídeo sobre mãe, e que eu estou falando que a relação com a mãe é um desafio, eu quase apanho, porque as mães são fantásticas. Se eu posto um vídeo falando que as mães são fantásticas, as pessoas me atacam, porque a vida com a mãe é um desafio. Então, eu aprendi uma coisinha muito simples: ignorar com amor. Finge que não está acontecendo. Você tem um colega desafiador, olha para essa pessoa e fala: poxa, ele tem um pai, uma mãe, ele tem suas próprias histórias, ele tem suas dores e os seus desafios. Deixa ele com ele, isso não tem nada a ver comigo. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é não transformar o problema em identidade. Você não é o seu problema. Então, nada te define. Uma dificuldade no trabalho, um conflito familiar, uma situação, nada te define. Dentro do nosso trabalho, eu sempre falo para os nossos alunos assim: nunca coloquem o seu paciente no campo representando o adoecimento dele. Coloquem outra coisa representando o adoecimento para que ele olhe com distanciamento. E aí eu tenho uma coisinha que eu chamo de patflix, que é dar um pezinho para trás e olhar para a história como se eu estivesse assistindo uma série e não fosse o meu problema. É um problema que está aparecendo. Se eu fosse dar um conselho para essa pessoa que está vivendo essa dor, qual seria? Porque de dentro do olho do furacão, nós não conseguimos resolver as coisas. Eu preciso me distanciar para olhar de todos os ângulos aquela questão. E eu só consigo fazer isso quando eu não torno o meu problema a minha identidade. Por fim, pedir ajuda. Você não precisa ser um super-herói. Você pode pedir ajuda. Você pode dizer: não dou conta mais. Não dou conta mais mentalmente, emocionalmente. Não dou conta dessa relação, não dou conta dessa função, não dou conta desse trabalho. Não consigo mais realizar isso. Você pode pedir ajuda. 3 práticas. O quê? Está tudo bem pedir ajuda. Exatamente. Está tudo bem pedir ajuda. Então, gente, nós temos aí 3 práticas. E essas práticas, elas vão te mostrar que o equilíbrio, ele não é um lugar onde você tem que chegar. Porque nós temos essa mania. Quando eu resolver meus problemas, eu vou estar bem. E quando meus filhos crescerem, vai ficar mais fácil. Quando eu aposentar, vai ficar mais fácil. Ou quando eu me separar, ou quando eu me casar, ou quando eu quitar a minha casa, ou quando eu for promovido. Todos nós achamos que é esse lugar que vai resolver a nossa vida. Se internamente eu não estiver bem, não vai adiantar. Por fim, então, nós temos a última peça da ponte, que são os ajustes. E nesses ajustes ajustar suas expectativas, as suas prioridades, os seus limites.
Aprender a colocar limite. Eu vou até aqui. Eu não bebo e não aceito quem beba, por exemplo. Tudo bem, mas eu estou dizendo, é um limite que você pode colocar. Eu não bebo e não aceito quem beba. Se você passar de 2 copos, para mim deu. Eu me levanto e vou embora. Você pode colocar os limites em tudo, com seus colegas, com as brincadeiras, com as imposições, com a cobrança. Nós aprendemos que nós não podemos colocar limites, porque nós somos criados assim. Você chega em casa, você come o que tem na mesa, o que tem à mesa, né? Você veste o que seus pais organizaram para você vestir. E nós esquecemos de ir colocando a nossa vontade e o nosso desejo nessas pequenas coisas. E nos perdemos dos limites. Ajustar os relacionamentos. Não está bom, gente? Sai daí. Eu só não consigo trocar de pai, mãe e filho. O resto, a gente consegue trocar. Ajustar a forma como nós cuidamos de nós mesmos. Esses são os ajustes que a gente precisa fazer para essa ponte funcionar em equilíbrio. Equilíbrio, então, não é um lugar, mas uma habilidade que a gente constrói prestando atenção em todas essas questões que eu trouxe para vocês. Eu agradeço muito, muito, muito a nossa jornada de hoje. Vocês querem copiar o anterior? É esse? Esse? Ah, ok. Nada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês construam essa ponte e que vocês sejam cada vez mais saudáveis mental e emocionalmente. Obrigada. Quem? Ah, vou falar. É porque você perguntou o @ do Instituto, né? @Instituto Patrícia Naves Garcia. Vamos para cá, para o centro, Patrícia. Gente, nada mais a falar depois de uma palestra extraordinária dessa, né? Só agradecer a Patrícia por ter vindo de tão longe a brilhantar o nosso evento. Eu fico muito feliz de poder dividir com vocês esse carinho e esse conhecimento dessa mulher extraordinária. Muito obrigada. Vou mandar aqui, entregar para ela aqui isso. Olha aí. Teremos ainda mais um painel e, em seguida, a premiação do 3º Prêmio Sintaf de Jornalismo. Mais uma vez, nossos aplausos, nossos agradecimentos à nossa palestrante.